365 não temas, 16 de abril, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O apóstolo Paulo teve um ministério excepcionalmente resistente. Seus sofrimentos por amor do Evangelho não foram poucos. Seu currículo constava uma lista de açoites, prisões, perigos de morte, apedrejamento, naufrágios, um dia e uma noite no abismo, viagens perigosas porque teve que atravessar rios e enfrentar salteadores, fora a oposição dos falsos irmãos e a fadiga, a canseira, a fome, sede, frio e nudez. Também não lhe faltavam as notícias perturbadoras sobre as dificuldades causadas por seus adversários. A vida do apóstolo Paulo nos inspira. Ver um homem que, apesar de ter experimentado tudo isso, não desistiu. Nós também não desistiremos. Diante de tantas acusações e insinuações do tipo: você é corajoso e nos exorta durante em suas cartas, mas pessoalmente, face a face, não tem coragem. Era mais ou menos assim. E de fato, o apóstolo Paulo era uma autoridade apostólica. Seus ensinos, suas cartas, seus sermões teve uma característica principal. A finalidade era exortar, edificar, ensinar os santos, e não uma exortação para destruição, para derrubar, mas sim para levantar. É claro que o homem que tem o caráter de Cristo é manso, é brando, mas quando está no exercício da pregação, não se acovarda, não se torna tímido no confronto da disciplina contra o pecado, contra a heresia, contra os ensinos errôneos. O apóstolo Paulo não queria oprimir ninguém, mas queria que todos que estivessem ao alcance do seu ensino fossem libertos. Todo líder espiritual que está fora dos padrões deste mundo, que não ensina de acordo com a mente e os desejos carnais, com certeza encontrará opiniões opositoras e perturbadoras. Inútil é lutar essa guerra de opiniões pelos métodos ou meios humanos. Sabe por quê? Somos frágeis. Com certeza, nas batalhas sairemos feridos, abatidos, humilhados. Se formos guiados pela argumentação que defende e afirma nossa posição. Esquece isso. Melhor é usar as armas certas. Elas são espirituais. A força delas é o poder de Deus que derruba, destrói, aniquila todas as fortalezas espirituais. Quando as armas são de Deus, são armas espirituais e não carnais, então não sou guiada pela vontade do meu coração, que tem uma facilidade na ofensa, que segura uma dependência de sempre ter a razão.
que tenta lembrar ao Senhor das coisas que já enfrentou e logo porque não compreende, questiona. Por que, Deus? Todo esse esforço mental, emocional, todo esse tempo investido nessa emoção, campos de batalhas estão sendo dominados por um exército maligno, que como se fosse uma nuvem de tempestade de areia, cega a visão do guerreiro, desse soldado valente, que vai impedindo o seu avanço e a sua vitória. Quando nos posicionamos por sermos verdadeiros discípulos de Jesus, radicais, o assunto é guerra, é batalha, porque incomoda o inferno e os lugares aonde as trevas dominam. Os discípulos radicais de Jesus sofrem uma oposição diária. E a sua intenção do inferno, a intenção das trevas é calar a voz do pregador profeta, amedrontando, acusando, colocando em dúvida. Mas o apóstolo Paulo não se envergonha, não dá um passo atrás, não recua, não diminui a velocidade. Enfrenta as duras faces da crítica. Enfrenta a zombaria, o sarcasmo. Enfrenta as acusações dos opositores com as armas da fé, as armas da esperança, do amor, do perdão, as armas da palavra de Deus, as armas do dom do Espírito Santo, do poder do Espírito e do fruto do Espírito, as armas do louvor e da adoração, as armas do jejum e do clamor. Essas armas vencem. Vencem todos os argumentos orgulhosos. Não temas. Abra mão dos seus próprios métodos que só te fez ser um soldado que foi ferido nas guerras. Perder guerra é lutar com as armas carnais. E é justamente por isso que muitos já desistiram e pararam de lutar. Não temas. Há uma batalha para vencer. Há uma luta para lutar. Queira usar as armas certas. Cumpra sua missão. Submeta-se ao senhorio do Supremo Comandante, o nosso general, que é Cristo, o nosso Salvador. As armas de Deus, elas são poderosas.